o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Eu vou ler o 14 e o 15, capítulo 1 e o versículo 14 e o 15. Amém? Glórias a Deus. Nos diz assim: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Amém? Meus irmãos, pode tomar no vosso assento. Há uma profecia, né, amados, que sempre se dizia sobre a nação de Israel, que desde o início, quando o primeiro homem, né, pecou, de que havia o nascimento de uma pessoa, do Messias, que iria, né, resgatar a humanidade novamente a Deus, porque através do pecado foi se separado o homem, né, de Deus. Hoje nós vivemos um dia, ou seja, grande parte do mundo, que se comemora o nascimento do Senhor Jesus, diz que é o Natal, mas que pouco se fala no aniversariante, em que o tema principal, se você chegar numa criança e perguntar para ela o que é Natal, ela vai dizer para você que Natal é Papai Noel, é ganho de presentes, e o aniversariante mesmo, ele ficou excluído do lado, né? Aqui já não é a data realmente, que nós sabemos que o Senhor Jesus nasceu, mas com certeza um dia ele teve que nascer, né? Como nasceu, não é como nós cremos, mas nada se importa de se comemorar. A questão é que o próprio aniversariante fica excluído do lado, onde só se vê falar em Papai Noel e comes e bebes e demais coisas. Infelizmente, não se fala no que é preciso devido de ouvir, né, sobre a realidade do nascimento do Senhor Jesus. E quando ele diz assim que o tempo está cumprido, é porque se cumpriu aquele tempo a qual dizia para vir e ficar da maneira que ele está. Eu posso dizer, pelo que a gente veja no decorrer, né, da caminhada cristã, muito diferente uma igreja a qual nós vivemos atualmente, igreja de 30 anos atrás. Eu posso dizer de 30, que eu tenho mais de 30, não vou falar a idade, mas os irmãos já sabem. É muito diferente, amados. As coisas não eram como era hoje. Hoje, ainda pessoas se diz que é fácil, que é difícil. Ainda pessoas se diz que mas não dá para seguir a Deus, é muito difícil, vocês exigem muitas coisas. Se fosse há 30 anos atrás, com certeza, essas pessoas que se acham difícil as coisas do jeito que está hoje, os regimentos que é preciso ter dentro da casa de Deus para servir a Ele, porque se for para nós servirmos a Deus da mesma maneira que o mundo está lá fora, não precisaria. O próprio Jesus disse: arrependei-vos, né? Arrependei-vos, temos que deixar tudo de lado. E não é fácil, mas Ele sempre nos incentivou e sempre nos mostrou a maneira que nós precisamos servir a Ele. Certa vez o Senhor Jesus disse, né, lá em Mateus, em Lucas 16:16, Ele nos diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E Jesus não falou que ia ser fácil entrar no reino de Deus. O próprio Jesus diz: a lei foi até João, agora é o reino de Deus, mas o homem tem que aplicar força para entrar nele. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito que eu posso, né, entrar no reino de Deus. Eu posso até estar no meio. A questão talvez eu acho que Jesus, né, eu estou fazendo aquilo que Jesus quer, e Jesus olha em mim e fala assim: eu posso até fazer, mas você não faz o que eu quero. Essa é uma diferença que bate demais entre o servir a Deus com a maneira que eu quero e a maneira que o Senhor Jesus quer. Servir a Deus como o Senhor Jesus quer, como Ele diz, a renúncia. Precisamos de nos esforçar para nós entrarmos no reino de Deus.
Certa feita também o seu próprio Jesus disse aos seus discípulos: quem quiser vir após mim. Ele não obrigou, ele não é o ditador, ele simplesmente lançou-se o desafio: quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ninguém quer carregar a cruz, ninguém quer fazer talvez um sacrifício para servir a Deus. Eu vou na igreja, eu faço conforme eu quero, pastor. Eu vou o dia que eu quero, eu faço o que eu quero, eu vou espontaneamente, eu não quero obrigação, eu não tenho que dar obrigação. Felizmente ele está errado. Por quê? Porque a partir do momento que nós aceitamos a palavra de Deus, nós nos congregamos junto como nós congregamos, nós temos alguém a quem nós devemos, darmos uma satisfação sobre as nossas vidas. Senão não adiantaria nós termos aqui na nossa frente alguém, um líder, para liderar uma igreja. É por isso que às vezes as pessoas vêm para a igreja, ele vem certo tempo, depois ele não quer mais. Por quê? Ele não consegue ser uma pessoa que seja sobre autoridade. Ele não consegue ter uma pessoa para que possa estar sobre a vida dele, falando e pregando, ensinando: assim você não pode, assim você não vai conseguir, assim não é o caminho certo que você deve fazer. Infelizmente, muitos são dessa maneira. Ele não consegue ser uma pessoa que existe outra sobre ele sendo liderado. Ele não consegue. E para servir a Deus nós precisamos de ter isso. Há uma hierarquia dentro do reino de Deus. Se você for ver até lá nos céus, tem a sua hierarquia. Quando houve aquela batalha no céu, Deus teve o seu anjo a quem ele fosse mandar para que ele viesse lutar. Então existe uma hierarquia a ser cumprida, e nós, como servos de Deus, como nós que renunciamos o mundo, como nós que aceitamos a carregar nossa cruz, se nós não temos essa condição de aceitar, infelizmente, amados, nós não estamos enquadrados dentro do Evangelho, que a palavra de Deus, ela nos exige que nós devemos darmos obrigações aos nossos superiores. Eu não vou dar aula, eu não vou fazer, fica do jeito que eu quero. Não, eu não devo satisfação. Infelizmente, existe pessoas dessa maneira, mas graças a Deus nós estamos num grupo reunido, que todos nós temos esse consentimento de nossas obrigações na casa do Senhor. Amados, servir a Deus, embora achamos que é difícil, Jesus também falava que é difícil. Jesus, certa vez, percorria as cidades, as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E perguntou-lhe um homem: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então Jesus sempre falou, amados, sempre deixou bem claro: servir a Deus não é fácil. Servir a Deus realmente o caminho é estreito. Se a igreja, se nós não tivermos uma diferença no nosso vestuário, no nosso falar, no nosso agir com as pessoas, que diferença tem eu e o mundo lá fora? Que diferença que eu tenho? Eu não tenho diferença. Nós temos que termos em mente, amados, a diferença entre um cristão que serve a Deus e aquele que não serve. Se nós estivermos no mundo e o mundo olhar para uma rodinha de pessoas, se nós não estivermos sendo diferente, infelizmente nós não estamos enquadrados na palavra de Deus, porque o mundo, ele infelizmente ou felizmente que seja, ele nos abobina. O mundo não gosta de cristão. Quem disse que o mundo gosta de cristão? Quem falou que o mundo gosta dos crentes? Porque os crentes, como nós somos acostumados a dizer, nós sempre debatendo contra o pecado, nós sempre andamos a contramão de que o mundo vive. Então simplesmente quando se reúne uma pessoa cristão realmente, que ele vive os preceitos da Bíblia, você vê que as pessoas não dão muita atenção para ele. Por quê? Porque eles sabem, se for acompanhar os seus trajetórios de língua, o seu linguajar, ele vai levar uma repreensão, porque ele é diferente. Ou talvez no mundo que hoje as pessoas, talvez ele fale que nem Paulo: eu fiz de fraco para ganhar os fracos. Se nós formos fazer de fraco para ganhar os fracos,
é de maneira diferente, é não enturmando com eles, fazendo o que eles fazem, mas sim tendo a diferença em nossas vidas. Então, esforçai-vos ao entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A porta hoje está aberta, amados. A porta hoje, louvado seja Deus. Não tem nada que impede eu e você deixar o nosso lar e vir servir ao nosso Deus. Mas vai ter tempos, amados. Vai haver tempos que perseguição vai começar, e nós, não sei se talvez nós estaremos aqui, nós não sabemos o tempo, mas que talvez essas portas vão estar fechadas e muitos vão procurar entrar por ela e não vai ter, que esse evangelho um dia ele vai cessar. A igreja, amados, nós estamos vendo as profecias se cumprir acerca da volta do Senhor Jesus, dia após dia. Só não enxerga ou só não vê quem não quer. Tudo está se cumprindo, risco após risco, Você veja que Deus, na sua misericórdia, Ele deixou para nós muitos sinais que aconteceria sobre a vinda dEle, muitos sinais que iria acontecer, amados, no momento em que o Senhor Jesus fosse buscar a sua igreja. E nós temos vindo aí prova, de que realmente a vinda do Senhor Jesus está muito próximo. Quando o pai de família se levantar e cerrar as portas do lado de fora, começarão a bater dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele vos responderá: não sei onde sou de vós. Amados, isso dá a entender também quando Deus terminou, ou quando ele deu um fim lá no ser humano, lá na arca de Noé, o anjo veio e cerrou as portas por fora, e eles batiam querendo entrar, e Noé não podia fazer nada porque a porta estava fechada. Mostra, amados, que realmente vai chegar um momento em que as portas se fecharão e nós não teremos, ou seja, aqueles que ficar de fora não vai ter mais como entrar. Por quê? Porque a porta se foi fechada. O momento oportuno, o momento é esse, O momento é de nós, não tem tempo mais de nós ficarmos brincando de ser crente, não tem como mais nós ficarmos brincando, um pé na igreja, um pé no mundo. O tempo está realmente tudo mostrando que a volta do Senhor Jesus, ela está perto a se cumprir. Muito nos mostra que cada dia que se passa, nós possamos ver a palavra do Senhor cumprindo. Nós vemos mais umas profecias que o Senhor Jesus deixou para a igreja, aqui em Mateus 24, nós vemos que Ele nos diz: nós levantará nação contra nação, reino contra reino, peste, fome, terremoto. O que mais falta para nós vermos sobre a natureza mostrando a volta do Senhor Jesus? O que mais falta para nós ver sobre a natureza mostrando a mim e a você que a vinda dele está próxima? Não falta mais nada. Não falta mais, falta realmente se cumprir a volta do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele se preocupa, amados, tanto com nós analisarmos a nossa vida, sempre nós analisarmos a questão que nós vivemos, que algumas profecias se cumpriram para nós ficarmos atentos, e algumas ainda estão para se cumprir. Veja bem que, então onde vos ser entregue para sermos atormentados e vos matarão, e sereis odiado de toda a nação por causa do meu nome. Esses dias atrás, a igreja foi odiada por ela apoiar um partido que era contra os princípios bíblicos. Igrejas foram pichadas, com palavrões, dizendo acerca do nosso Deus. O que mais que nós queremos ver? O que mais que nós queremos ver sobre a humanidade realmente mostrando que é contra a igreja? Não tem mais que nós vemos. Realmente a humanidade que mostrou para nós que elas nos odeiam.
eles nos odeiam. Eles querem viver a sua vida do seu jeito e não querem viver uma vida na direção de Deus. Por que nos odiarão? Porque nós pregamos a palavra de Deus, nós mostramos o erro, nós mostramos o caminho que a palavra de Deus quer que nós seguimos. É por isso que eles nos odeiam, porque eles querem viver uma vida a seu bel prazer, fazendo aquilo que eles têm vontade, sem limite algum. E a palavra de Deus sempre coloca limite no ser humano. Deus não fez o homem a ponto de deixar ele sem limite. Ele deu limite e o livre-arbítrio para ele. Desde o início sempre foi assim e sempre vai ser. Eva, aqui está as flores, tá as frutas, está tudo aqui, ó. Vocês podem comer de todas, mas daquela ali, não. Então sempre tem um limite para a vida do ser humano. Sempre tem um limite a nós sermos seguidos, para nós estarmos fazendo a vontade de Deus. E nesse tempo muitos se escandalizarão e mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Hoje nós vemos um evangelho não diferente dos momentos que nós estamos passando no dia de hoje, que é um dia de Natal, né? Nós vemos um evangelho praticamente só o Papai Noel dando presente, dando casa, dando carro, né? Dando chave de apartamento. Um evangelho diferente da palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos isso nesses dias de hoje. Só, como eu disse, nós só não enxergamos se nós não quisermos, porque está aí estampado aos nossos olhos. Agora tem um versículo, amado, que sempre quando eu vejo ele, eu falo, esse versículo é para a minha vida e eu tenho que me esforçar para essa profecia não cair na minha vida. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Hoje nós vemos, né, não só dentro das igrejas, mas você veja na sociedade que o amor se esfriou. Pessoas matam outros por um tênis, matam outros por um celular. Ele tem, né, o prazer de catar aquele bem dele e disparar 2, 3 tiros nele só para ver ele cair. Hoje nós vemos que realmente os valores são invertidos, né? Se te pegar você com um animal silvestre, é perigoso você pegar até anos de cadeia. Mas quando você faz mal a um ser humano, passa batido. Aí, ser humano, infelizmente, chamamos de inversão de valores. Então veja, amados, que o amor se esfriou. As pessoas se odeiam um pelos outros por causa de poucas coisas, tanto na vida circular lá fora, como dentro da palavra de Deus. As pessoas já não têm mais aquele prazer que ele tinha outrora de estar na casa do Senhor, de fazer a vontade do Senhor. Tudo para ele é um motivo de murmuração, tudo para ele é um motivo de ele não estar fazendo as coisas do jeito que ele acha. Então não vou mais na igreja, porque lá funciona assim, e não é do meu jeito, então eu não vou. Isso nada mais é do que o amor se esfriando. Ele encontra 1001 obstáculos para acontecer um tropeço, para ele não ir na igreja. Ele consegue arquitetar um plano total de ele fazer muitas coisas, de chegar um momento é fazer que nem Marta e Maria, né? Marta sempre ocupada com as coisas terrenas e se esquecendo da casa do Senhor. Eu sempre digo que nós temos que nos policiarmos, e se não dá para vir a semana inteira na casa do Senhor, nós temos que ter um plano. Não, se eu não vou hoje, eu tenho que ir amanhã, mas se eu ficar a semana inteira sem vir na casa do Senhor, alguma coisa está errada na minha vida, alguma coisa, infelizmente, não está batendo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que aqueles que criam estavam sempre reunidos na casa do Senhor. Nós não temos como estar todo dia, mas nós sempre temos que estarmos na casa do Senhor, alimentando da palavra dele. Não tem como eu ficar na minha casa o dia todo, a semana inteira, e não vir na casa do Senhor e achar que eu estou bom espiritualmente, porque eu creio que não tem como nós alimentarmos espiritualmente. Porque a palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir, e do ouvir a palavra de Deus. Nós só conseguimos continuar na casa do Senhor firme quando nós estamos alimentando da palavra do Senhor. Sempre quando nós estamos alimentando daquilo que alimenta a nossa alma e o nosso espírito. Quando nós preocupamos, né,
em alimentarmos o nosso corpo, e às vezes nós nos esquecemos de alimentarmos a nossa alma, alimentarmos a nossa vida espiritual, que não tem como a não ser alimentado pela palavra de Deus. Aí eu começo a arquitetar 1001 planos. Não, hoje eu não vou na igreja, amanhã também acho que não vai dar por causa disso, e assim eu vou achando que eu estou enganando a Deus. Irmão, Deus é maravilhoso. Ele disse, a palavra de Deus diz que Ele esquadrinha os nossos corações e consegue entender, né, os nossos pensamentos. Talvez eu possa até enganar minha esposa, meu filho, mas o Deus que nós servimos, Ele é realmente maravilhoso, porque Ele conhece, Ele sabe as intenções do nosso falar, Ele sabe a intenção do nosso pensar. Deus é maravilhoso. Então, às vezes, amado, nós temos que acordarmos para esse lado e ver se realmente eu estou fazendo a vontade do Senhor. Porque esse versículo aqui é um versículo que ele pode cumprir na vida de cada um que aceitou essa oportunidade de servir ao Senhor Jesus, de dizer que ele é um cristão. Mas nós corremos esse risco do nosso amor se esfriar, do nosso amor estar, né, longe da presença do Senhor. E nós, pela nossa inocência, nós vamos enganando a nós mesmos, né, falando: eu estou cansado, hoje eu não vou, depois de amanhã também não vou, sábado que vem acho que eu vou viajar. Eu sempre tem algo que eu já estou arquitetando de não estar na casa do Senhor. Amém? Isso é perigoso para nossas vidas. Eu sei, amados, porque Deus louvado seja Deus. Você conversa com pessoas, quando você sempre começar a conversar, o coração da pessoa, a boca fala que o coração está cheio. Você começa a conversar, se você vê que realmente os rumos que ele está tomando é pelo seu falar. Então cuidado para nós não esfriar esse nosso amor. E depois que esse amor esfriar, amados, é difícil esquentar, mas que o Senhor Deus venha nos fortalecer. E Ele sempre nos alegra assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus nunca disse que é pela metade que a nossa vitória vai ser conquistada. Deus nunca disse em lugar algum que nós vamos sermos salvos, né, se nós caminharmos um pouco, fazer um pouquinho e deixarmos a nossa cruz pela metade e nós vamos ser salvos. Nós não vamos. Nós só vamos ser salvos se nós formos até o fim. Aí eu analiso, amados, que ir até o fim, quantas pessoas se deixam, né, se elevar pelo momento a qual atravessamos e esquecemos do final. Eu me lembro de uma corrida de São Silvestre, um cara ali vinha correndo, ele cansou. Aí eu acho que ele achou que ele já estou bom demais. Aí ele bobeou, aí ele esmoreceu. Naquele momento que ele deu aquela esmorecida, veio outro, passou na frente dele e chegou em primeiro lugar. É assim a nossa caminhada com Deus. É assim que funciona nós, na nossa fé com o nosso Deus. Se nós bobear um pouquinho, amado, nós temos um inimigo que ele está presto para nos dar uma rasteira. Um corredor, quando ele está correndo, as pessoas jogavam as coisas na frente dele, tenta de toda maneira tirar a atenção dele, para ele não chegar naquele ponto ao qual ele vai ser, né, como se diz, vitorioso. Assim é na nossa vida. O inimigo de nossas almas, amados, ele entende e sabe a cada fraqueza que nós temos, e ele começa a jogar setas na nossa vida. Joga hoje, joga amanhã, joga depois, e ele está observando. O que dá mais fruto para ele, ele começa a trabalhar mais naquela área. Para quê? Para nós não irmos até o fim. Nós precisamos, né, pedir a graça de Deus. Precisamos, né, humilharmos ao nosso Deus e que Ele venha sempre a nos fortalecer, a nós ir até o fim. Porque sabemos que não é fácil, sabemos que é difícil, mas o Senhor Jesus, o que era mais difícil para fazer, Ele fez. O nosso Deus fez. Ele enviou o seu Filho Jesus, Ele morreu naquela cruz, e Ele nos garantiu, né, essa vitória através da fé
na palavra do Senhor e através do sacrifício do nosso Deus. Nós não vamos ser salvos através dos nossos méritos. Todos nós somos falhos, todos nós temos as nossas dificuldades, mas tem coisas que dá para mim melhorar, tem coisa que dá para mim aperfeiçoar na minha vida. Não posso me deixar se levar e dizer que o Senhor Jesus morreu mesmo, Ele já fez o que era para fazer. Ele fez sim, mas aquilo que cabe a mim fazer, eu necessito de fazer. Eu preciso fazer para que eu possa, naquele dia, apresentar a Ele a minha caminhada aqui na terra. É maravilhoso, amados, quando nós olhamos o que o Senhor Jesus conquistou para a igreja através do seu sacrifício. Ele conquistou cura, Ele conquistou libertação, Ele conquistou grandes benefícios que eu e você poderíamos estarmos desfrutando dele, como atos talvez normais da nossa vida. Mas a nossa luta carnais, as nossas lutas do nosso dia a dia, faz com que as coisas sobrenaturais não tornem naturais a nossa vida. Porque lá em Marcos também, Jesus disse, aqueles que crê, e os sinais seguirão aos que crê. Eu não preciso de ficar correndo daqui e dali, se eu creio na palavra do Senhor, se eu estou servindo a Ele conforme as minhas forças, embora bem frágil como nós somos. Tem gente que é forte demais, consegue ser um super-homem de fé, mas infelizmente a minha fé pelo menos não dá para ver preciso talvez de uma luneta para ver minha fé, mas é a fé que eu tenho. Agora já tem pessoas que ele é grande, ele consegue ter fé, ele consegue, teve muitos que conseguiu chamar a atenção do Senhor Jesus, porque realmente a sua fé estava estampada no seu rosto. Louvado seja Deus desses grandes heróis da fé. Mas por mais que seja pequena a minha fé, por mais que nós sejamos humildes na presença do Senhor, nós não sabemos nem orar, nós não sabemos nem falar direito, mas o Senhor Deus conhece até os nossos gemidos. Você vê Ana, quando ela estava naquele momento, querendo uma filha, sendo afligida, sendo atacada por aquela companheira do marido dela. Você vê que ela não tinha palavra, ela começou a chorar e Deus, estou entendendo o que você está falando, minha senhora, pode deixar que eu vou entrar. Deus não gosta de pessoas soberbas, pessoas grandes demais, porque para que Deus vai querer abençoar uma pessoa grande demais, se Ele já acha super suficiente para si mesmo? Deus gosta das pessoas humildes, pessoas que dependem da mão dEle, dependente da graça dele. Aqueles dois que chegou lá e, Senhor, sou dizimista, sou isso, sou aquilo, o outro coitadinho abaixou a cabeça, Senhor, eu não sou nem digno de olhar para cima, mas tem misericórdia de mim. A Bíblia fala que foi a oração dele que foi respondida. Então com Deus é assim, amados, se nós nos humilharmos perante ao nosso Deus, com certeza, amados, Ele vai entrar na minha e na sua vida e fazer aquilo que for preciso para mim e para você que necessitamos. Mas nós temos que entender que a humilhação, amados, realmente ela tem que estar em nossos corações. Nunca devemos achar que nós somos alguma coisa, Eu sempre costumo dizer que o caminho da vitória é a humilhação perante ao nosso Deus. Nabucodonosor, ele achou que ele era um homem muito bom, ele achou que ele era um homem muito suficiente, e Deus mandou Daniel dar uns recadinhos para ele. Daniel, fala para ele lá que se ele não mudar as coisas vai ficar difícil para lá dele. Ele não ouviu a voz do servo de Deus, e chegou um ponto de Deus colocar ele num pasto. Durante 7 anos ele ficou ali, vivendo como um animal. Por quê? Porque a soberba tomou conta de sua vida. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele veio, Ele morreu, Ele pregou o Evangelho, Ele deixou os seus benefícios para nós, mas nós precisamos de aceitar esse sacrifício e reconhecer que nós somos pó e que nós somos dependentes daquele sacrifício dele. E as misericórdias, amado, do Senhor Deus é a causa a qual nós não sermos consumidos. Por quê? Porque nós somos falhos
e somos errantes, mas estamos tentando a mudar a cada dia pela graça do nosso Deus. Amém? E assim agradeço a oportunidade e volto a palavra ao pastor Zé Carlos. Glória a Deus. Aleluia. Não é maravilhoso demais, meus irmãos? Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Arrependei-vos e credes no Evangelho. O Evangelho de transformação de vida, de mudança de caráter. O Evangelho não mudou, o Evangelho ainda transforma a vida, e nós vivemos de maneira diferente, ao contrário às pessoas lá fora que não têm compromisso com o Senhor. Os amantes da palavra de Deus, né, nós estivemos aqui uma terça-feira retrasada, terça-feira passada, estudamos sobre Isaías 43. Terça-feira retrasada, nós tivemos aqui um estudo sobre o verdadeiro Natal, Natal bíblico, e nós tivemos aqui a origem da árvore de Natal, tivemos aqui a origem do Papai Noel. Então nós não caímos nessa cilada do inimigo, louvado seja Deus. Nós temos convicção do verdadeiro Natal, o verdadeiro significado que o Senhor Jesus Cristo nasceu. O Senhor Jesus Cristo é o nosso único, eterno e suficiente Salvador. E também nós viemos a provável data do nascimento de Cristo, que é impossível ser em dezembro, louvado seja Deus. Os amantes da palavra de Deus sabem do que eu estou falando, para a glória do nome santo do Senhor. Você vê que eles associam Jesus na manjedoura juntamente com os magos, né? Nós vimos que os magos não chegou até Jesus na manjedoura, tá bom? Quem ama a palavra do Senhor e viu que na Bíblia Sagrada nos diz que quando os magos conseguiram chegar até Jesus, o Jesus já estava em casa, louvado seja Deus. E nós não somos enganados por essa cultura, aleluia, pagã, mas nós, servos do Senhor, sabemos que nós podemos aproveitar essa data para falar do amor de Jesus, que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar, e que não foi Papai Noel, louvado seja Deus, não foi a árvore de Natal, foi o Senhor Jesus Cristo, e sempre será o Senhor Jesus Cristo, nosso único, eterno e suficiente Salvador de nossas vidas e nossas almas. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o presbítero Claudinei, Deus abençoe a igreja, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, meus queridos, vamos orar ao Senhor, agradecendo essa palavra, né? Eu e você, nós estamos aqui enriquecidos por essa palavra, e que o Senhor venha, aleluia, nos ajudar a cumprir, a praticar a palavra de Deus. Ore juntamente comigo. Deus vivo, Criador dos céus e da terra, em nome do teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus de Nazaré, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra rica e maravilhosa, a qual aqueceu os nossos corações, e estamos aqui, ó Pai Celestial, alimentados espiritualmente pela tua palavra, porque o Senhor diz, Jesus, que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca do Senhor Deus Todo-Poderoso. E eis-nos aqui, Senhor, alimentado do Senhor neste culto abençoado, a qual o Senhor se faz presente no nosso meio. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Ramante quebe amagaçu de cai. E nós agradecemos ao Senhor Jesus, nosso Salvador, único e suficiente para todos nós. Estamos aqui reunidos para te cultuar, e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem tomar assento, meus queridos. Amanhã, segunda-feira, nós temos a oração. E temos também, aleluia, o ensaio com as irmãs do círculo de oração. Terça-feira, meus queridos, nós temos a nossa escola bíblica, amém? Nós não tivemos a escola bíblica hoje, foi, aleluia, passado o nosso fechamento do trimestre para terça-feira. Então não perca, venha, traga a sua família, tem, aleluia, palavra para toda a família, todas as faixas etárias, para a glória do Senhor. Temos ali as escolas, as classes, aleluia, em outro anexo, e nós adultos estaremos aqui também no fechamento para a glória do santo nome do Senhor, da escola bíblica para a glória de Deus. Amém? Não perca, vai ser uma bênção no nome de Jesus. Quarta-feira nós temos ensaio com os adolescentes. Quinta-feira nós temos o culto com a participação das nossas crianças. Até a gente tem que, aleluia, apresentar à igreja alguns novos integrantes da DCA. Quinta nós já aproveitamos a oportunidade, que é culto
com as crianças, né, a gente apresenta e ora para os nossos irmãos e irmãs que vão estar aí ingressando nesse maravilhoso trabalho para Jesus, né, abençoando as crianças, trabalhando com elas, crianças e também os adolescentes, né? E no sábado, meu querido, no sábado nós temos o nosso culto de virada, amém? Nós vamos estar começando às 8 horas, 8 horas. Estaremos aqui orando já, iniciando o nosso culto da virada no nome de Jesus. A nossa intenção é dar oportunidade para todos, por isso a gente orienta, meus filhos, no nome de Jesus, né, nos ajude. Às vezes a pessoa tem a oportunidade, ela quer cantar, quer pregar, quer testemunhar, por favor, não dá, meus queridos, nem uma pinceladinha, nem para cada um, assim é possível o maior número de pessoas tendo a oportunidade para a glória de Deus, amém? Então nós pedimos a compreensão de todos. Se o irmão, a irmã, o jovem, adolescente, criança for louvar, louve. Se for testemunhar, testemunhe. Se for ler um versículo, leia. Os três não, amém? Eu conto com a colaboração de todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Vai ser uma benção. E depois nós temos a nossa brincadeira de amigo, e vai ser uma benção. E também nós vamos estar ali no irmão Romildo, diácono Romildo, irmã Maria Iris. Também o amigo vai ser lá, amém? E também a nossa confraternização, o jantar. Se você ainda não acertou, procure os nossos irmãos, esteja acertando para no decorrer dessa semana, nossos irmãos e irmãs que estão na organização venham estar trabalhando para a glória do nome do Santo do Senhor. Vai ser uma bênção no nome de Jesus. Líderes, eu estou esquecendo de algum aviso, é isso mesmo? Não, temos uma carta, Deus abençoe, uma carta convite ao amado pastor José Carlos e a Igreja Assembleia de Deus Ministério São Bernardo do Campo em Itamogi, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério São Bernardo do Campo em São Tomás de Aquino tem o imenso prazer em convidar o amado pastor, juntamente com a igreja, sobre a sua responsabilidade, em especial o grupo de jovens, para estar conosco no dia 10 de fevereiro de 2023, às 19 horas, onde realizaremos a 25ª confraternização da Mocidade Unida Pentecostal de São Tomás de Aquino, que se chama Filhos do Rei, com o seguinte tema: Jesus, o autor da vida, vive e nós somos testemunhas disso, baseado em Atos capítulo 3, versículo 15. A carta está assinada pelo nosso pastor regional, pastor Gessé, pastor local, pastor Rafael, e também diácono Marcelo, louvado seja Deus, presidente da, aleluia, da mocidade ali local. Amém, meus queridos? Então, glória a Deus. Nós vamos nos esforçar, né? Eu peço ao irmão João, a irmã Irene e o Jamil não marcar um culto no lar nessa data, numa sexta, para que toda a igreja, nós vamos estar lá cooperando também está conhecendo o novo templo, o templo abençoado ali de São Tomás. Vocês estão felizes lá, né, Wesley? André? Glória a Deus, aleluia. Nossos irmãos estão felizes, como nós também, aleluia, ficamos felizes alguns anos atrás, né, aleluia. Esse templo aqui também é para a glória de Deus, é a união de todo o ministério. Amém, meus queridos? Mais algum aviso que eu estou esquecendo, líderes? Isso mesmo? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus, né? Continuar orando irmão Romildo e família que estão enlutados, né, para que o Espírito Santo de Deus venha consolar, bem como também a Vitória, né, que está também com a família enlutada. Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus console-os em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais algum pedido de oração, meus queridos? Eu, minha casa, o meu lar, presbítero Antônio Clarete lá. Amém. Vamos orar. Nosso irmão Marcos, que vai estar, aleluia, viajando, pegando a estrada. Vamos estar orando para que o Senhor venha estar protegendo e abençoando no nome de Jesus. Mais algum pedido, meus queridos? Vamos orar para Vivi. Vem cá, Vivi. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Peço que o presbítero Renato unja. Aleluia. Mais alguém está enfermo, que é a oração e a unção com óleo, é bíblico. Aleluia. E o Senhor abençoa as nossas orações. O pastor Bertino vai estar orando e ministrando a bênção apostólica. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Irmãos, nem toda terça-feira eu posso estar aqui na igreja. E tem muitos igual eu também que não vêm, né?
No dia que o pastor está ensinando a respeito dos magos visitar Jesus, você lê Mateus capítulo 2, quando os magos foram lá visitar Jesus, Jesus tinha de 1 ano a 2 anos de idade. Ele não estava mais em manjedoura, estava em casa, né? Glória a Deus. Vamos orar para Deus abençoar a irmã Viviane, sabe, jovem ainda, sofrendo assim, irmão, não é brincadeira. Eu sei o que é que ela está sofrendo, viu? Oramos por ela e por todo aquele que está enfermo, aquele que está com o coração ainda machucado pela separação do ente querido, para que Deus venha consolar de maneira extraordinária. Oramos, Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos o teu nome, porque o Senhor é bom, a sua benignidade dura de geração a geração. Deus grande, Deus poderoso, aleluia, Senhor. Abençoa, meu Deus, tua filha, irmã Viviane, Senhor. Tu sabe que ela tem esse problema, Senhor, na coluna, Pai eterno, desgaste nos ossos, meu Deus, tem artrose. Entra com a providência agora, Senhor. Ericote caixa manaia, estende as tuas mãos, faz o milagre. Cura para que teu nome seja glorificado e ela possa testificar, Senhor, que o Senhor curou, ela recebeu a bênção da tua parte, Pai eterno. Abençoa também, aleluia, os irmãos, ó Pai, que se encontram enfermos, todos eles, ó Pai, cura, liberta para a glória do teu nome, Senhor. Decotu creis, Xermanais, Deus de mistério, abençoa, ó Pai, aqueles irmãos que estão com o coração ferido, o coração dolorido pela separação do ente querido, Pai, consola, e teu Espírito Santo agora entra com a providência, entra com a ação, consolando, alegrando, tirando a lacuna, Senhor, dos corações, ó Pai. Deus Santo, abençoa esta igreja, abençoa esta obra, abençoa, Senhor, nossas famílias, guarda embaixo das tuas mãos, poderosa, Senhor. Meu Deus, me abençoa também. Tu sabes, meu Deus, do meu problema. Meu Deus, toca, Senhor, pelo teu poder, ó Pai. Abençoa todo aquele que se encontra acamado, que se encontra no hospital agora. Estende tuas mãos para curar, para repreender todo o mal. Aqueles, ó Pai, que encontra com problema familiar, problema secular, problema físico, problema, Senhor, material. Entra com a providência e abençoa, Senhor. Pai eterno, abençoa nesta noite, ó Pai. Dai uma noite de bênção à tua igreja. Guarda os teus filhos, ó Pai, embaixo de tuas mãos poderosas, concedendo, Senhor, um sono reparador, para que possa amanhã estar disposto a estar nos seus tráficos, trabalhando, Senhor. Conceda a bênção e a vitória, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos para a glória do teu nome, que vive e reina para sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja e todos digamos juntos, amém. Deus abençoe em nome de Jesus.